Vamos começar falando sobre o Flamengo. E aí, o Formiga, o meu caro Wallace Borges, levantou justamente o ponto que acho que vem norteando aí o torcedor nessas análises, tá? Análise e tal. Se foi certo ou não a decisão do Felipe Luiz de deixar o Gerson no banco, de deixar o Wesley no banco, de deixar o Pulgar no banco. Porque foi visto ali talvez como, pô, a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. Porque olhando o resultado, cara, Central Córdoba não tem como, né? No Maracanã, se pega um 2-1, Flamengo jogando assim, bem abaixo, talvez até colocado por muitos aí a pior atuação do Flamengo, né, no comando do Felipe Luiz. Eu tenho dúvida. Então, mas assim, eu acho que o que tem norteado é se a decisão... As duas da Libertadores são das piores. As duas piores são as duas da Libertadores. Meio que assim, eu essa acho que o decisão jogo com Vitória ponto. também é bem ruimzinho, né? Eu não acho não. Não, Vitória não acho não. Eu acho um jogo... Vitória não acho não. Mas enfim, ganhou, né? A decisão foi certa, não foi certa? Acho que É que eu acho que com esse sentimento. debate de O poupar... pós-estadual, a melhor atuação do Flamengo disparado, o Flamengo não ganhou, né? Que foi o contra o empate Inter. contra o Inter, né, por exemplo. Eu acho que o grande ponto, a discussão sobre poupar ou não poupar, ela limita, o principal ponto o Flamengo tem 180 minutos ruins na Libertadores. Fora acréscimos e etc. O Flamengo até aqui não conseguiu. O primeiro tempo de ontem foi até o primeiro tempo que você toma 2 gols, né? Você toma 2-0 no primeiro tempo ontem. Foi onde o Flamengo provavelmente mais criou na Libertadores. Se você pegar os 4 tempos, o que o Flamengo perdeu foi o tempo que o Flamengo mais criou. Criou algumas chances, o Juninho perdeu uma ali com 1 minuto, 2 minutos de jogo. O Arrascaeta finaliza próximo. Na frente pro gol, o goleiro Mas salvou o Flamengo não conseguiu encaixar o seu jogo nos 2 jogos. Eu não sei o quanto que impacta também a certeza de você vai pegar um jogo sul-americano que o time se fecha, um jogo sul-americano que você tem outras dificuldades que o futebol brasileiro às vezes não te traz. E eu acho que ontem o Felipe Luiz foi muito feliz na análise dos próprios erros. O Felipe ontem na coletiva ele fala: eu cometi inúmeros erros no segundo tempo porque eu promovi o caos. Ele pega a análise do segundo tempo dele, e é verdade, ele bota o Plata de lateral esquerdo, ele povoa o time de atacante, a coisa começa a ficar meio confusa. A gente esquece, Felipe Luiz tem... Por isso que a gente é chato, cara. Eu posso falar mais porque eu e o Vitor Sérgio falamos muito isso no de 0 a 10. É um treinador que está começando o seu trabalho. Com certeza. Ele vai cometer erros grosseiros como ele cometeu ontem no segundo tempo, segundo ele mesmo. Não sou eu que estou falando, análise do próprio. Ele falou: ontem eu promovi o caos e fui muito mal no segundo tempo. E é fato, o segundo tempo do Flamengo foi confuso, o segundo tempo do Flamengo foi problemático, e na soma dos 180 minutos que o Flamengo jogou na Libertadores, um pouco mais, um pouco menos, o Flamengo ainda não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Futebol até que o Flamengo, em jogos que não ganhou, mostrou, como o Internacional. O Flamengo jogou bem e não ganhou. Mas na Libertadores, até aqui, eu acho que até, quando a gente fala de poupar, poupou. O Flamengo tem um bom elenco. Quando a gente o time de ontem gasta, era time pra ganhar quando a gente cria uma crise ao redor disso, a gente para de falar sobre futebol de fato, que o Flamengo não apresentou. É isso aí, eu tô 100% com o Wallace, cara. Desculpa, o processo, o Felipe Luiz olhando de fora, tá? E o Gerson estava voltando de lesão, o Wesley vinha de muito desgaste, o Pulgar estava jogando quase todos os jogos, acho que o Pulgar jogou praticamente todos os jogos. Então assim, o Pulgar ia ter que sair em algum momento, o Gerson, você ia ter que escolher. Ou ele começa aqui, ou ele começa contra o Grêmio. E o Wesley, que era um titular que entrou no segundo tempo e acho que foi o pior em campo, errou tudo o que tentou. Não sei se o Wesley falou isso nas análises. Eu não sei se eles teriam resolvido. Eu não sei se o problema da derrota foi as ausências, do Pulgar, do Wesley e do Gerson, que estava voltando de lesão. O Everton Araújo foi impactante demais pra derrota ontem, no primeiro tempo. Ok. Talvez a escolha poderia ter sido outra. Poderia ter sido outra. Mas o Everton Araújo foi importante pra derrota. Enfim, cara, assim, na boa, qual era o jogo mais fácil? Córdoba em casa ou Grêmio fora? A leitura desculpa, o jogo mais excessivo era o de ontem. Até porque, assim, meio que colocam que até mesmo o time reserva do Flamengo tinha, não vou colocar a palavra obrigação, mas as comparações, tinha que vencer o não era o time reserva. Não era o time reserva. Mesmo se fosse, mesmo tanto que eu acho errado também colocar só, porque os 3 não jogaram. Eu acho comparar os reservas ganhariam do Córdoba. Eu acho que comparar com as escolhas que o Tite fez de poupar e não poupar, acho injusto, porque se você não contextualizar, você vai fazer equivalência de coisas que não são equivalentes. Pô. O Flamengo do Felipe Luiz, ele vem jogando bem desde que o Felipe Luiz assumiu, o salto é gigantesco. Não era assim que estava acontecendo com o Tite. O time jogava mal, o time não estava bem, o trabalho ainda não andava. O Felipe Luiz, ele já começou o trabalho no braço das pessoas. Ele tinha um saldo que o Tite não tinha. O Tite tinha mais desgaste do que saldo. Então, uma escolha antipática
de um é diferente de uma escolha antipática do outro. Se você quiser analisar só friamente, falar, putz, mas os dois fizeram a mesma coisa e a repercussão foi diferente. Claro que foi diferente. Os caras tinham trabalhos diferentes, uma receptividade diferente, e eu acho que era... E uma amostra diferente. E uma amostra totalmente diferente. Eu acho a comparação péssima. Esse que é o ponto, talvez, né? Porque o torcedor falando, pô, será que eu já tenho que ficar preocupado, coisa e tal? Mas diante do que o Filipe Luís já mostrou, eu acho que foi de fato um jogo fora da curva, mas não ele foi preocupa. muito mal ontem. Tudo bem, mas assim, pelo que o Flamengo já mostrou, no segundo não sei. tempo, né? Quero te A ouvir escolha não, né? O VS. Não, eu acho que, assim, se você pegar o que o Flamengo vem jogando, o Flamengo vem mostrando um problema que talvez seja a coisa mais preocupante do jogo de ontem, que é o modo do que o Flamengo joga, o que o Flamengo quer fazer, o Flamengo vai ter problema a temporada inteira a partir quanto mais o 0-0 ficar no placar. Isso daí precisa ser compreendido e imagino que o Filipe Luís trabalhe isso com o grupo. Para o que o Flamengo quer fazer, que é uma intensidade absurda, uma correria, recuperar a bola, ter o domínio da bola, construir, quanto mais o 0-0 ficar no placar, mais problema o Flamengo vai ter. Por uma questão simples. O Flamengo se desgasta, o Flamengo é agressivo na marcação, o Flamengo dá espaços. E se ele tiver com 0-0 no placar, ele vai dando confiança para outro time. Ele vai se cansando, ele vai dando confiança. Cada chegada do time vai ser um risco, porque o Flamengo joga no risco. Então, acho que esse é um ponto, independentemente de ter poupado 2 ou 3, eu concordo com o Formiga, eu acho que se você fizer uma análise de calendário, o Gerson voltando de lesão, o Pulgar com a minutagem alta, o Wesley talvez ali, eu não entendi, de fato o Wesley talvez acho que fosse o que menos demandasse ser poupado. Mas... O Wesley não tinha sido poupado na estreia da Libertadores também? Wesley? É. Eu acho que ele não jogou primeiro a O estreia. Varela jogou a estreia. E aí ele jogou o brasileiro, Isso, porque ele Inclusive, vinha, Varela foi um dos da melhores seleção. jogos. Ele vinha da Ele seleção. O Varela Contra o foi Tadic, muito o Varela foi um dos melhores jogadores. Um dos melhores. Verdade. Mas então, assim, eu acho que talvez a opção de poupar o Wesley, que de fato entrou e fez o segundo tempo péssimo, o Wesley na zona mista, ele falou, pô, cara, não joguei muito mal hoje. A Monique trouxe lá. Eu acho que isso é um ponto que o Filipe Luís precisa refletir sobre isso. E os jogos têm ficado nesse cenário, né? O jogo contra o Inter foi a mesma coisa. O Flamengo teve um volume, um começo de jogo bom. Quando foi numa escapada, tomou 1-0. Ainda empatou, merecia ter virado. O jogo contra o Vitória, o Flamengo teve várias chances de fazer o 2-0, não fez. O jogo contra o Tátira, né? O Flamengo demorou para fazer 1-0, esse foi um jogo horroroso, demorou para fazer 1-0, ficou cozinhando o jogo, tomou a bola na trave na última bola. Se aquela bola entra, hoje a situação do Flamengo na Libertadores seria complicadíssima, porque ele teria 1 ponto depois de 2 jogos. E pega LDU em Quito. E pega LDU em Quito agora. Então, assim, esse é um cenário do Flamengo. Acho que o poupar ali, acho que é uma coisa que o emocional acaba prevalecendo. Em relação ao Filipe Luís, a gente falou sobre isso alguns momentos aqui. Cara, o Filipe Luís é um treinador em formação, em aprendizado. Agora a gente vai ver como o Filipe Luís reage depois de uma atuação ruim do Flamengo, especialmente no segundo tempo, numa atuação que ele contribuiu para a atuação ruim, dito pelo próprio. Uma competição maior. Numa competição difícil de pontuar. Pressionado, né? Pela pontuação, entre aspas, pressionado. E acho difícil de pontuar, acho que isso na cabeça dos próprios jogadores. E agora eu quero ver como ele vai reagir. Porque tem algumas funções, de goleiro é uma delas, acho que de treinador começando também, que é como você reage do primeiro erro. Por exemplo, eu fico muito curioso para ver quando um goleiro começa, como ele vai reagir quando ele toma o primeiro frango. Porque ele vai tomar um frango. Como ele vai reagir. E acho que agora é um momento para a gente entender como o Filipe Luís vai reagir. Porque o Filipe Luís, eu acho que ontem não conseguiu extrair o que o time precisava e no segundo tempo, de fato, ele deu uma bagunçada bizarra no time, quando ele tirou o Alexandre, acabou de piorar, mas antes já tinha sido. E o time não funcionou, embora tenha tido até a chance de empatar o jogo. Eu tenho só um outro ponto, Vai lá. para não perder isso que o VS falou.
o Flamengo joga mais exposto, né? É naturalmente mais exposto. E a gente olha muito para a parte tática, né? Quando a gente vai analisar o trabalho, a gente vai analisar um jogo aqui, a gente olha muito para as decisões táticas. O que o ponta direito deveria estar aqui nesse lugar, bagunçou, lateral esquerdo, e etc. Mas a gente precisa falar de decisões técnicas. O Flamengo ontem teve um jogo muito ruim tecnicamente. Não só pelo pênalti do Léo Pereira, é um movimento inexplicável de um zagueiro dentro da área tá jogando com o braço tão aberto assim. Primeiro, a decisão que ele toma de não zerar a bola primeiro e depois jogar do jeito que ele jogou. Que aí ele correu o risco de que se ele vai com ele faria o pênalti. Exatamente. Porque o cara chegou com o pé na frente, ele ia chutar o pé do cara e ia ser pênalti. Do mesmo jeito. E aí depois disso, no segundo tempo, a gente vê erros técnicos do Wesley, acho que foi citado pelo Vitor Sérgio aqui, muitos erros técnicos do Bruno Henrique ontem. O Bruno Henrique foi mal no jogo, as decisões equivocadas. Henrique saiu 2 vezes com a bola pela linha de fundo, pelo lado direito, porque deu tapa na frente. 2 vezes, assim, seguida. Pegou a bola, pum, deu uma... Quando tu foi ver, querido, tem a linha de fundo. Juninho, muito afobado. O Juninho é um cara que se dedica muito, né? Que se entrega muito, mas muito afobado. Tecnicamente falando, muitas decisões ruins. Então, quando a gente analisa um jogo como o de ontem, não é só tático, não é só poupar. Tem nos jogadores uma parcela de culpa relevante de tomadas de decisão, nos movimentos que se faz equivocados ou não da melhor maneira possível. Ontem foi um combo, deu tudo errado. Ontem deu quase tudo errado, né, na realidade. Mas não é só... Eu acho que o Filipe Luís foi mal, a gente já falou isso aqui, mas os jogadores individualmente também tiveram uma partida muito abaixo do nível que normalmente entregam. Eu sei que a gente tem que ouvir o Filipe Luís agora aí, mas é só porque tem a ver o gancho que você falou, e aí a gente escuta o Filipe depois rapidinho. Porque assim, a gente não tem dúvida que o futebol brasileiro para a Libertadores, ele tá equivalente ali mais ou menos a, sei lá, Premier League e La Liga para Champions, né? Primeira fase ali, quando era fase de grupos, a gente cansou de ver City, Real, Barcelona, os times que a gente sabe que passam, em média, fazendo jogos meio modorrentos em primeira fase. Às vezes até se complicando, né? O Real já perdeu em casa pro time estreante, pro time da Moldávia lá, como era até esse jogo, o Sheriff, 1-0, 2-1 pros caras. E não tô passando pano, não. Eu tô dizendo que o treinador é difícil, e aí entra no que você tá falando dos erros técnicos, montar a melhor estratégia e os caras não estarem na rotação ou errarem, porque a execução é tudo, né? O plano é uma coisa, se você executa mal... Então, assim, é difícil, às vezes, eu acho normal, a gente vê o Palmeiras, às vezes, na terceira marcha, véio, de Libertadores, fazer a melhor campanha. Aí, pô, o próprio Flamengo já passou por alguns aperreios, mas vai lá e passa. Pô, o Botafogo, ano passado, começou meio desatento, terminou campeão. Então, assim, eu acho que não é cenário de caos e eu entendo cada vez mais os times brasileiros começarem a primeira fase meio... É um erro. É ruim. Isso pode pagar um pato aí e um ou outro ser eliminado na primeira fase. Mas, no geral, eu acho que a maioria vai passar. Acho que o Flamengo vai passar. O Bahia e o Inter correm risco de se matar. Jogado mal. Aí é o ponto. O Felipe foi mal e os jogadores foram mal. A base tem que estar em cima ainda disso. o cenário que o jogo seguinte é altitude. LDU na altitude.